que me traz aqui é um objetivo bem específico relacionado às joint ventures. Vocês obtiveram no link diretrizes sobre o trabalho final as informações que eu coloquei a respeito do trabalho. Trabalho este que diz respeito especificamente a joint ventures. Eu venho aqui para que a gente possa conversar a respeito de exemplos, explicações, guias para vocês elaborarem o trabalho final. E com relação a isso, eu gostaria de trazer exemplos e, especialmente, queridos, fazer a ênfase, ressaltar um ponto que eu já coloquei nas diretrizes, que é: eu não tenho a mínima pretensão de que vocês, do dia para a noite, incorporem uma entidade jurídica e passem a redigir contratos, exímios contratos maravilhosos, como advogados fariam. Não é esse o conceito, não é essa a expectativa e não é com essa ideia que eu vou corrigir os trabalhos. O que eu sugeri, a proposta, é que vocês pensem num projeto de joint venture, algo que seja viável sob a ótica de vocês, a expertise que vocês têm, administrativa, financeira, de marketing, econômica, de um modo mais geral, e todas as outras nas quais vocês atuam e que são craques, né? Só que vocês vejam esse projeto também com um olhar, se não jurídico, levando em consideração os aspectos legais protetivos de um contrato. Poxa, o que seria interessante eu avaliar? A gente concebeu um projeto super interessante de joint venture também. E diante disso, quais seriam as cláusulas que a gente deveria pensar melhor? Quais são as cláusulas que poderiam estar ali? Quais as cláusulas que não deveriam estar ali? É por isso que eu postei um exemplo, que é o contrato da Raizen, que se originou através da joint venture entre a Cosan e a Shell. O objetivo aqui foi compartilhar um caso real, recente, para que vocês possam consultar e perceber quais são os tipos de cláusulas que empresas dessa magnitude escolhem para se proteger reciprocamente. Não é para vocês pegarem um contrato da Raizen e redigirem algo parecido ou trabalharem em cima dele. Ele serve como material para consulta, para ilustração. Dito isso, nós vamos passar então para as explicações, a agenda do vídeo, tá? As explicações sobre joint venture, qual o material que vocês vão poder usar para fazer valer esse trabalho, para concretizá-lo, e algumas outras diretrizes específicas da entrega. Né? Muito bem. Joint venture, o que é, por que é, como é e quais são as consequências de. Né? Existem dois tipos de joint venture. E como a gente trouxe joint venture da legislação americana, o nome permanece. Né? Normalmente, nós brasileiros temos essa tendência, né? A gente evita traduzir literalmente para a nossa língua, prefere manter na língua de origem, nesse caso a língua inglesa. Então ficou joint venture. Existem os dois tipos, como eu dizia, a unincorporated joint venture e a corporated joint venture. Mas vamos começar pelo gênero, depois a gente vai para as espécies. Tá? Vamos imaginar que duas partes, seja pessoas físicas, empresas, elas tenham como objetivo um empreendimento específico com interesses comuns. E em relação a esse projeto específico, empreendimento específico de interesses comuns, cada parte precisa de algo da outra. Então, primeiro ponto, sem necessidade específica da outra parte, dificilmente a gente vai falar de joint venture. A gente pode falar a respeito de formação de uma empresa, de associação para outros fins, mas a joint venture
se traduz na ideia de tradução literal empreendimento conjunto, parceria, que tem um outro termo bastante usado também, que não necessariamente, nem toda parceria é joint venture, mas toda joint venture tem uma nuance de parceria. E sempre trabalhando com um escopo, com um alvo específico. Ninguém cria joint venture para algo genérico. Não existe isso. Sempre se fala de um projeto pontual, definido, em que as partes se unem nessa parceria para que cada uma traga algo que será fundamental para que esse empreendimento seja efetivo. Então a gente tem duas ou mais partes trabalhando sempre com um investimento, um projeto, um alvo específico em que cada uma das partes contribui para aquele projeto. Joint venture não se confunde com fusão, não se confunde com aquisição. Eu sei que vocês já devem ter plena noção disso, mas é minha obrigação fazer essas ressalvas, porque, salvo um ou outro colega que deve existir na sala, a grande esmagadora maioria de vocês, como eu já comentei nos outros vídeos, não é de advogados. Então eu me sinto na obrigação de fazer essas ressalvas, mas eu sei que vocês são ótimos, vocês já sabem disso. Joint venture não é, portanto, aquisição, não é fusão, não é dois sócios que se juntam para formar uma sociedade, é um patamar diferente, é uma complexidade maior em relação ao sistema que é criado. Né? Vamos traduzir isso em exemplos? Pensem na Vivo, eu vou dar vários, todos vão ajudar de alguma maneira. Vivo, empresa telefonia móvel. A Vivo, vocês sabem, não é uma empresa recente. A Vivo já foi criada há muitos anos. A Vivo nada mais é do que, ou foi naquele momento, um projeto que resultou de uma joint venture entre Telefônica Móveis e Portugal Telecom. 50-50. À época, vocês devem se recordar, várias empresas, na época da privatização desse tipo de companhia, compraram empresas de telefonia móvel pelo país. A Portugal Telecom havia comprado umas, a Telefônica Móveis havia comprado outras, e se uniram, conversaram e disseram, bem, eu acho que juntos nós poderíamos ser algo mais. Né? Vamos unir as empresas que vocês compraram, Telefônica, vamos unir as empresas que nós compramos, Portugal, e vamos criar uma marca para nos identificar diante do público consumidor. Vivo. A Vivo nasceu como uma marca. Aliás, no INPI, vocês têm um material de marcas também, no INPI, que é o órgão responsável pelo registro de marcas e patentes, à época, e muitos anos depois, a Vivo tinha várias marcas registradas. Aquele bonequinho roxo, um bonequinho vermelho, um bonequinho fazendo pose, aí depois faz outra pose, todas as marcas para proteção da identidade visual desse prestador, desse fornecedor, que é a Vivo. Metade das marcas era de propriedade da Telefônica Móveis, metade era da Portugal Telecom. Não existia uma empresa Vivo Limitada, Vivo SA. Se vocês consultarem o CNPJ da Vivo SA, ela é de julho de 2007. A Vivo já existia muito antes que isso. Esse exemplo que eu acabei de dar demonstra muito bem o que é uma unincorporated joint venture. Qual a ideia? É uma parceria que é formada entre duas empresas. Nenhuma compra a outra, nenhuma deixa de existir por causa da outra. Elas continuam existindo nos seus negócios paralelamente, mas elas se unem para essa parceria. Só que elas não criam uma terceira empresa para dar cabo disso. Uma das duas é responsável por faturar,
por assumir as obrigações diante de terceiros, porque alguém tem que demonstrar o CNPJ, né? Alguém tem que emitir notas fiscais, assumir obrigações. E normalmente, numa joint venture em que não se cria nenhuma empresa, é assim que funciona. Se isso é possível? Claro que é possível. Né? Claro que sempre tem as vertentes obrigacionais sobre o aspecto contábil, por exemplo, mas a joint venture ela existe através de um contrato. Um outro ponto a propósito do que eu acabei de dizer. Joint ventures são formalizadas por contratos. Por isso que vocês têm um modelo de contrato de joint venture. Não se cria uma sociedade joint venture. Uma sociedade pode ser criada em razão de, mas eu já vou chegar lá. Um outro exemplo de joint venture em que uma empresa nova não é criada. E também demonstra bem o ponto, o requisito que eu comentei de que uma empresa precisa da outra para alguma coisa relacionada à consecução daquele projeto. Duas empresas, Sadia, pensa, a época ainda era Sadia a propósito, não havia sido absorvida pela Perdigão e tampouco antes da fusão para Brasil Foods, então na época ainda faz Sadia, e Babasque, a empresa fabricante de sorvetes. A Sadia, dentro de uma análise de projetos, decidiu que ela gostaria de competir no mercado de sorvetes, mas não no mercado de sorvetes de modo geral, no mercado de sorvetes premium. Então, a Sadia pretende competir com Häagen-Dazs, com Sotozero, com Fredíssimo, com Dileto, que são sorvetes que hoje são vendidos em redes de supermercados, né? Então a Sadia pretendia competir com essas marcas, como se fosse possível, mas esse era o objetivo. E aí vocês pensam, tá, mas por que uma parceria? Se a Sadia quer competir no mercado do sorvete premium, ela vai e compete no mercado do sorvete premium, investe em pesquisa, cria uma fábrica só para sorvete. Não era interessante naquele momento. Muito melhor era descobrir alguém que estivesse precisando da Sadia, na medida em que a Sadia também precisaria de alguém que tivesse já a tecnologia pronta do sorvete para colocar à disposição. Desse projeto de parceria, resultou que a Labasque fez um contrato de joint venture com a Sadia para comercializar os sorvetes chamados Miss Daisy, que é a marca da Sadia. A Labasque não deixou de existir, a Sadia não comprou a Labasque continuou comercializando seus sorvetes, mas, de acordo com o contrato, a Labasque tinha que produzir alguns sabores exclusivos para o Miss Daisy que seriam comercializados. Tanto é que se algum dia... Sabe aquele dia que vocês não têm nada para fazer? Aquele dia que nunca existe? Mas imaginemos que existisse. Se você estivesse no supermercado, fazendo as compras, né, meninas e meninos que também fazem supermercado, né, não vou dizer que só as meninas fazem, a gente para, né, na prateleira para olhar, a gente lê todos os rótulos. Então, nesse dia, vocês peguem o Miss Daisy e olhem ali o rótulo, está escrito fabricado por Labasque. Fabricado por Labasque porque foi realmente o resultado da joint venture entre essas duas empresas. A Labasque, se vocês perceberem, puxarem pela memória, a Labasque hoje tem os seus sorvetes próprios vendidos na rede de supermercados Pão de Açúcar. Não tinha isso no passado. Isso só existiu por conta exatamente desse contrato da Sadia, em que uma das benesses que a Labasque recebeu, além de poder produzir especificamente nessa parceria, foi ter a sua marca própria também numa rede maior de distribuição. Todo mundo ganha. A Sadia precisava da Labasque, a Labasque precisava da Sadia. Um share ínfimo, em decadência, mas com a tecnologia para o sorvete, que poderia competir com os demais, em tese. Então, não houve a criação de uma empresa nova. Quem assumiu toda a responsabilidade? Na distribuição, na marca, na organização, na recepção
de pagamentos, na distribuição dos valores advindos do projeto? A Sadia. Um outro exemplo de joint venture que não culmina na criação de uma nova empresa é Illy Café com Coca-Cola. Coca-Cola queria investir nesse mercado dos cafés premium, das cafeterias mais chiques, cafeterias de boutique, então adquiriu o Illy Café. Nesse sentido, adquiriu para parceria, né, relacionada à criação de stands de cafeterias, como tem no Shopping Cidade Jardim, por exemplo, aquele stand que tem do Willy Café, é um dos resultados aí dessa parceria com a Coca-Cola. Quem assume tudo? A Coca-Cola. Tudo também varia de acordo com o poder de barganha de cada uma das partes nesse sentido. Tá? Eu dei vários exemplos de joint ventures em que uma nova empresa não é formada. Agora eu vou passar para o bloco dos exemplos em que as empresas são formadas. Eu dei o primeiro exemplo, que foi da Sadia, é um bom exemplo sempre porque também demonstra a transição de uma joint venture que resultou de duas empresas contratando, mas sem a criação de uma terceira, mas isso migrou, deu tão certo que o volume do negócio foi realmente de um tamanho expressivo, em que se resolveu realmente criar uma empresa para dar vazão a esse projeto. Vamos passar a joint ventures que já nasceram com a criação de uma nova empresa. Nestlé e L'Oréal, com a nova onda dos nutricosméticos, que são as chamadas pílulas da beleza. Né? A pílula que faz o cabelo ficar Gisele, a pílula que faz a pele ficar de pêssego, a pílula que elimina estria, a pílula que elimina celulite, a pílula que previne ruga, enfim. Não, eu não tomo nenhuma delas. Você fala assim, nossa, ela é entendida nas pílulas, sabe de todas que existem. Eu sei que existem, mas eu ainda não experimentei essa fórmula mágica, milagrosa que é colocada. Espero que, se algum dia eu tomar, funcione. Muito bem, não é esse o ponto, né? Não vou desvirtuar a conversa. A Nestlé tem a expertise nutricional. Por se chamar um nutricosmético, significa dizer que as pessoas ingerem um determinado objeto que deve ser digerido e que contém, além de propriedades nutricionais, propriedades cosméticas. Isso significa dizer que, por uma série de necessidades, inclusive, obviamente, da Anvisa, a Nestlé tem toda a tecnologia relacionada à parte nutricional. Enquanto que a L'Oréal tem a qualificação necessária para a parte, me desculpem, a parte cosmética. E com relação a isso, elas se uniram e criaram os laboratórios Ineov. Os laboratórios franceses chamados Ineov, eles que levam todo o projeto do nutricosmético. A Nestlé continua trabalhando com chocolates, continua trabalhando no ramo de alimentos e não vai deixar de. A L'Oréal continua trabalhando com creme, shampoos e etc., na extensa linha de maquiagem e todos os demais. Também não vai terminar. Elas se uniram especificamente para as pílulas da beleza, para os nutricosméticos, com uma série de soluções inovadoras. Daí nasceram os laboratórios Neov. Um outro exemplo que ilustra também essa necessidade mútua, porque a L'Oréal precisava da Nestlé pela parte nutricional, a Nestlé precisava da L'Oréal pela parte cosmética. Nós temos também esse exemplo seguinte, que vai ser o da Kraft, de novo com a Sadia. A Sadia fez várias joint ventures ao longo da sua história corporativa. Vou citar essa porque é bem interessante. Kraft, Cream Cheese, Filadélfia. Sadia, forte marca, forte rede de distribuição, excelente entrada em todos os canais que a Kraft ainda não tinha
ou se tinha não com certo poder dentro das negociações na linha de supply chain, todos os termos e condições de fornecimento de modo geral. Elas decidiram se unir porque a Sadia já havia tentado vários produtos relacionados, parecidos com queijo processado ou cream cheese, como queiram, mas a aceitação do público nunca foi muito boa e a consequência e o resultado era sempre o mesmo. Não, cream cheese, só Filadélfia. O que foi feito então? Um projeto inicial de aproximadamente 70 milhões de reais, 70% disso da Kraft, 30% disso da Sadia, para criar a KIS Distribuidora Limitada. Quando vocês comprarem em Filadélfia, mesma coisa, né? Olha ali embaixo do potinho, está escrito KIS Distribuidora Limitada. K de Kraft, S de Sadia, resultado de uma joint venture entre essas duas empresas. Esse exemplo é muito bom, querido, sabe por quê? Porque neste momento, não neste momento, já deve fazer alguns minutos que vocês devem estar se questionando, mas se joint venture é só um contrato, e nessa linha que a Cris está falando de criar uma nova empresa, ora, por que precisa do contrato de joint venture? Já vai e já cria a nova empresa direto, cria a KIS, pronto, sócia Kraft, sócia Sadia, acabou o problema. Por que precisa de mais um contrato? Para coisas tão específicas, como esse projeto que eu comentei, as partes têm muitos interesses. Há muito em jogo. E certos termos e condições você não coloca num contrato social. E se colocar, a junta comercial possivelmente não vai acatar, porque foge um pouco do escopo para o qual um contrato social existe. Né? Então, como funciona? Um contrato de joint venture é feito entre a Kraft e a Sadia. Ali, elas combinam. Muitas vezes o contrato de joint venture, em algum momento, ele até se parece com um contrato social, mas ele não é. Ele é feito dessa forma exatamente para controlar o empreendimento, para que a coisa não saia ao controle dos parceiros nessa joint venture. Então, por exemplo, a KIS foi criada, mas no contrato de joint venture diz que a Kraft entra com maquinário, entra com a marca não vai ser passada para a KIS, a marca continua sendo da Kraft, a Kraft não vai cobrar royalties pelo uso da marca Filadélfia e nem pela distribuição do produto pela KIS, isso vai servir eventualmente até como um reinvestimento, se for cobrado vai ser reinvestido. E a KIS não pode distribuir nenhum outro produto, por enquanto, pelo prazo que eles estipulam, que não seja queijo processado. Isso você não vai colocar, nem se pode colocar no contrato de joint venture. Mas por que essa preocupação? Lembre sempre disso. Uma sociedade, uma vez constituída, ganhou CNPJ, queridos, ganhou personalidade, ganhou autonomia. Uma sociedade, ela não se confunde com a pessoa dos seus sócios. Os sócios, eles têm um patrimônio na sociedade, eles não são a sociedade. Por isso que essa frase que se diz muito comumente na área corporativa, vários de vocês já atuaram, atuam ou já ouviram, conhecem, enfim, aquela frase, mas eu atuo com consultoria PJ, eu sou PJ, emito nota fiscal PJ. Então, essa expressão é uma das maiores atrocidades, na minha opinião, no mundo jurídico. Ninguém é PJ. Ninguém toca uma PJ. Isso porque uma pessoa jurídica é um ente, é um conceito jurídico. É um ente ideal. É um ser intangível. O nome de pessoa jurídica, a diferenciar de pessoa física, existe exatamente para trazer a ideia de que é um conceito, um ente, uma entidade jurídica com personalidade passível de assumir direitos e deveres na sociedade. Quem assume o controle dessa sociedade, vamos falar numa sociedade limitada, inclusive como é a KIS, é uma limitada, é o administrador. O administrador pode ser um sócio ou um não sócio.
e ele vai ter o poder de direcionar. A ideia do contrato de joint venture estar na base de tudo é para garantir que, uma vez a KIS formada, não haverá ideias, né, desvirtuamentos do que as partes querem com a joint venture, que era o cream cheese, ponto. A Sadia queria o produto da Kraft, a Kraft queria a rede de distribuição da Sadia. Simples assim. Mas vamos com calma, essa é a mensagem. Toda a questão de confidencialidade, toda a parte de concorrência, inclusive, para que a própria KS não venha eventualmente a concorrer com a Kraft, por exemplo, ou com a Sadia. Mesmo que elas sejam sócias, elas são sócias na KS apenas e tão somente naquele momento dado, porque era interessante aquele projeto relacionado ao Filadélfia. Na medida em que outros projetos surjam, então que sejam feitos adendos aos contratos, seja o de joint venture, seja da própria KS do contrato social. Mas é importante que vocês entendam essa importância também da entidade jurídica uma vez constituída. E por isso que o contrato de joint venture é muito importante. Eu postei o contrato da Raizen, que é o nome da empresa que foi formada através da joint venture entre a Shell e a Cosan. Muito se falou também que a operação era a Shell comprando a Cosan. Não era, e não é. Né? A Shell continua existindo juridicamente, a Cosan continua existindo juridicamente, e eles criaram esse projeto e combinaram. Os postos hoje têm bandeira Shell ao invés de bandeira ESSO, não por conta de uma suposta aquisição, mas sim porque isto foi acordado em contrato. Porque a Shell vinha num histórico de investimento em marketing muitíssimo maior do que a Cosan. De outra banda, a Cosan tinha um investimento específico no produto, no processo produtivo, que era muito interessante para a Shell. Então, cada uma entrou ali com situações importantes. Então, hoje na Raizen, você tem o pessoal de marketing, grande maioria da Shell trabalhando. E na parte financeira, grande parte da Cosan. Se dividem, as coisas são alocadas especificamente para essas situações. Como o contrato de joint venture ele é um documento particular, ele não precisa ser registrado em lugar algum. A KIS, claro, precisa ser registrado na junta comercial e depois nos órgãos fiscais competentes. Contrato de joint venture, não. Por isso que muitos elementos que eu possa trazer, vocês vão dizer, nossa, eu não sabia que era uma joint venture. Pois é, não sabia. Muitas pessoas acabam não sabendo, porque o contrato não precisa ser levado a público. Não é obrigatório que seja. Dito isso, vamos passar a esclarecer várias dúvidas que estão povoando a cabecinha de vocês. Eu postei um contrato, alguns alunos me avisaram que o contrato estava em inglês. Eu já conversei com o pessoal de TI e já troquei o arquivo. O arquivo de vocês é um arquivo em português, Joint Venture Estrutura Português. Eu acho que vocês abriram, quem abriu um documento em inglês, viu um documento super complexo e tal, aí vocês devem ter realmente me odiado ainda mais. Não façam isso, não é o caso, não é o que eu queria, né? Não é o que eu quero. O contrato correto já foi, eu mesma me incumbi de fazer isso para evitar maiores atrasos e maiores problemas. Tá ali, contrato em português. Vocês vão verificar que o contrato já está estruturado. Eu até dou dicas em azul do que vocês podem mudar, mas o contrato tá ali. Eu só quero que vocês ajustem de acordo com o projeto que vocês vão montar. Então, vocês vão pensar num projeto, o contrato está feito, inclusive, numa linha de que duas empresas se unem para criar uma terceira. E eu quero só o contrato de joint venture dessas duas. O modelo está ali. Então, eu quero que vocês pensem num projeto fictício. Pode ser 100% fictício, vocês podem usar uma empresa fictícia, outra empresa real. Usem a imaginação de vocês, que eu sei que é super frutífera. Né?
Criem nomes, criem ideias, utilizem situações específicas muito mais interessantes. Vou dar um exemplo de um último grupo que eu corrigi, que foi uma joint venture bem. Eles não criaram empresas fictícias, eles pegaram duas empresas reais, é, Hospital Albert Einstein e a rede é, e uma determinada rede de hotéis. Eles organizaram uma joint venture para criar um, um eu usei a palavra, estou pensando na palavra resort aqui, mas como se fosse um resort para é, os mais velhos, para os idosos especificamente, em que eles ficariam naquela localidade com toda a expertise hoteleira da rede de hotéis e com todo o apoio médico Einstein. E aí elas fizeram o contrato de joint venture refletindo esse conceito. Aí inventa, né? Qual vai ser o número. Aí vocês vão saber muito melhor do que eu. Né? E usaram esse contrato como base para que eu entendesse o que ficou combinado ali. O contrato é composto por duas fases, ou melhor, o trabalho é composto por duas fases. A primeira vai ser uma introdução. Pode ser em Word, pode ser em slides em PowerPoint, como vocês queiram. A primeira fase é para me fazer entender o que vocês pensaram. Então ali vocês vão descrever para mim. Não é para fazer um business plan. É para fazer uma introdução. Pode ser uma página, 2 slides, 3 páginas, 5 slides. O que for suficiente para que vocês me expliquem quem são as empresas que vocês escolheram, qual é o projeto, por que o projeto se justifica, por que uma empresa precisa da outra, por que elas resolveram se unir. Por que uma vai direcionar um investimento específico, uma vai entrar com dinheiro, a outra vai entrar com a tecnologia, uma vai entrar com um mercado, a outra entra com um produto? Como vai funcionar isso? Vocês vão justificar para mim a joint venture. Feito isso, vocês vão me apresentar a segunda e última parte, que é o contrato de joint venture, que vocês podem usar aquele modelinho simples, porque existem contratos de joint ventures que vão de 30, 60 a 123 páginas. Né? Eu fiz uma uns 2 meses atrás, que era bilíngue, deu 113 páginas. Não aguentava mais olhar. Então, eu não vou fazer isso com vocês, não é o que se busca aqui. Não vai ter produtividade nisso. Mas eu quero que vocês pensem no projeto Joint Venture. Isso sim é interessante. E aí, no contrato, vocês vão raciocinar. Eu não vou julgar, eu não vou delimitar nota para vocês com base em linguagem jurídica, juridiquês, né? Verborragias, essas coisas todas. Esqueçam isso. O que eu vou avaliar é o projeto que vocês indicaram, a viabilidade dele, sob o aspecto de joint venture, com base no que eu acabei de explicar, e cláusulas que vocês pensem que podem tirar do contrato da raiz, que podem tirar de dicas que eu dei nos outros vídeos, nos conceitos que estão no material, para vocês verificarem o que vocês acham interessante ali para ser retirado, para ser colocado. Né? E é basicamente isso que vocês devem fazer. Esse vídeo ele esclarece várias dúvidas, mas eu sei que ele não esgota. Portanto, me mandem uns e-mails, conversem comigo. Quem já mandou e-mail para mim percebe que eu respondo relativamente rápido. Então, eu procuro continuar dessa maneira. Não hesitem em me contatar. Eu estou à disposição de vocês.